Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola em breve, viu? O programa vai mudar o nome, Turma da Bola. Hoje, quarta-feira, dia 26 de setembro. E nos destaques de hoje, vamos falar do basquete regional de cadeira de rodas. A expectativa do Vitória, que joga contra o Avaí no próximo sábado. E o Bahia, que se prepara para enfrentar a equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Jogo domingo, no estádio de Pituaçu. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no programa Turma da Bola. Eu sobrevivi ao terremoto do Haiti. Nadei contra as enchentes do Brasil, do Paquistão, nos tsunamis da Indonésia e do Japão. Resisti ao cólera na Etiópia, à tuberculose no Quênia, passei fome na Somália e sofri com as minas terrestres no Camboja. Fui violentada e contaminada nos conflitos do Kosovo e da Chechênia e resgatada de furacões na América Central. Já retirei balas das minhas pernas, braços, peito e cabeça. Mas eu não sou invencível, nem imortal. Eu sou a esperança. Médicos Sem Fronteiras, 40 anos indo além da medicina. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Roqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante. Piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Estamos de volta aqui no programa Turma da Bola, que vai se chamar Turma do Esporte, até porque a gente aborda vários assuntos, não só o futebol e outros assuntos também, além do futebol, além de Bahia e de Vitória. Mas hoje eu tenho nossos convidados aqui. Luiz Pereira vai falar sobre o Bahia, vai falar sobre o Vitória, vai falar também do Campeonato Regional de Basquete de Cadeira de Rodas, ele que vai ficar de olho, acompanhando aqui as reportagens. Boa tarde, Lula. Bahia e Vitória jogam esse final de semana. Vitória joga contra o Avaí em Santa Catarina. O Bahia enfrenta a equipe do Botafogo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos. Sobre o Vitória, a gente tem a alegria de dizer, para mim, o Vitória já está classificado na Série A. Basta somente definir a situação dele em relação a se ele vai ser primeiro ou segundo. Eu acho que vai ser primeiro porque tem ambas as condições para isso. No caso do Botafogo e do Bahia, eu vi o Botafogo jogar várias vezes. Para mim não mete medo. O Bahia está numa crescente, o Bahia está numa boa e a gente espera que o Bahia possa fazer uma grande exibição no próximo domingo e sair vencedor, porque a gente precisa desses 3 pontos. E hoje também tem um grande jogo, viu? Tem Flamengo e Atlético Mineiro. Olha que o torcedor do Flamengo fez no desembarque da equipe do Atlético Mineiro. Colocou lá, sabe o quê? Garotas de programa, apito e muita cachaça para receber Ronaldinho Gaúcho. Que coisa, viu? O torcedor do Flamengo ainda não engole a saída do Ronaldinho para a equipe do Atlético Mineiro. Mas vamos falar também em basquete de cadeira de rodas. Estou aqui com o Luciano Pergentino, ele que é o presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Estado da Bahia, está aqui com a gente. Pergentino, que é uma mistura de peruano com argentino. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Paulo. A origem do nome eu ainda não descobri, mas a respeito do basquete, a gente participamos aí do Campeonato Regional Nordeste pela primeira vez em Salvador. Já participamos em Recife, em João Pessoa, mas infelizmente ainda não tivemos uma boa colocação porque a equipe não tem o material profissional para poder participar dos campeonatos.
a gente participou desse evento agora com material emprestado, né, de outros clubes, e foi um material muito decadente, as cadeiras estavam danificadas e foi tudo em cima da hora. Não conseguimos comprar material para poder suprir as necessidades das cadeiras. É um material que não encontra em Salvador e quando se encontra é caríssimo, a gente não consegue, a gente não tem poder aquisitivo para poder comprar esse material e infelizmente fizemos 4 jogos e perdemos 3 por conta desse material. O resultado dessa falta de apoio, né? Mas vamos falar um pouquinho a respeito do Campeonato Regional de Basquete de Cadeira de Rodas. Então, reportagem de Viviane Rezende, a gente vai ver a reportagem. Daqui a pouquinho a gente vai comentar a respeito disso, da falta de apoio, enfim, para ver se a gente encontra algum empresário ou o próprio governo, né, para poder dar visibilidade, ter vergonha na cara de começar a apoiar talvez eventos, ficar nesse tal de faz de contas. Mas vamos falar sobre o basquete, sobre o Campeonato Regional de Basquete de Cadeira de Rodas. Número recorde de participantes. Show de habilidade e força de vontade. Marcaram esse domingo no SESI Itapajipe. Pela primeira vez, a Bahia recebeu o Campeonato Regional de Basquete em Cadeira de Rodas, que contou com a participação de 22 equipes e teve a final decidida entre Pernambuco e a Paraíba. Com o placar final de 48-35, os paraibanos levaram a melhor sobre a equipe de Pernambuco. E para os pernambucanos aceitarem a prata, foi preciso a técnica Maria de Fátima Fernandes, que também comanda a seleção brasileira, usar toda a experiência para dar uma sacudida na turma. Nossa meta era ficar em terceiro lugar para ir para a divisão de acesso, já que eu estou com a equipe toda novata e os únicos 2 já veteranos estavam realmente sem treinar, mas para a gente é pura alegria. Eles não estavam querendo comemorar, a senhora deu uma guinada ali. Não é porque parece que as pessoas têm essa síndrome de final, tem que ser campeão. Acho que a pessoa tem que comemorar a medalha de prata com muito orgulho. E a gente não esperava, com a equipe de novato, eu digo, poxa, a gente já chegou aqui. E quando a gente foi disputar a semifinal, em nenhum momento eu disse para eles que era semifinal, com medo disso que aconteceu hoje, né? Porque é como se fosse uma final, então eu omiti, disse que a gente ainda tinha 2 jogos pela frente. Aí eles conseguiram ganhar da Abane muito bem, para poder dizer que realmente vinham para uma final. Já a terceira colocação ficou com a equipe de Sergipe. Com o resultado final, os paraibanos, pernambucanos e sergipanos foram classificados para a divisão de acesso. Apesar da Bahia ter contado com 5 equipes disputando o certame, a melhor posição que conseguiu atingir foi o 4º lugar, conquistado pela equipe da Associação de Atletas Baianos com Necessidades Especiais, a ABANE. Na verdade, a ABANE era a única equipe entre as 5 da Bahia que tinha condições de competir de igual para igual com os adversários dos outros estados participantes, pois foi a única que recebeu do governo do estado cadeiras adequadas para competir. Tiveram equipes baianas que foram extremamente prejudicadas pelos equipamentos defasados. Isso é porque essas cadeiras elas são adaptadas para cada jogador. Então, muitos jogadores não são adaptados à cadeira. Aí a gente ficou com problemas que algumas não tem uma roda fixa. Aí soltava o eixo especial. Você já tem títulos, né? Pelo menos estadual. Temos, somos vice-baiano 2 vezes consecutivas. E ficamos em 7º lugar no Norte e Nordeste. Após a vergonha que passaram na primeira partida, a qual quase não conseguiram concluir devido à carência de equipamentos, os atletas da ADEFEBA receberam cadeiras usadas para competir. Mas enquanto a festa de premiação acontecia e várias autoridades marcavam presença, esbanjando sorrisos e simpatia, num cantinho escondido do cenário glamuroso, estavam as cadeiras empilhadas para serem devolvidas, porque mesmo usadas, foram apenas emprestadas para a situação não estragar o evento. Se vocês tivessem um equipamento bom, tava para ter beliscado uma medalhazinha aqui. A gente com certeza ia lutar mesmo pelo título, com certeza, porque a nossa equipe é muito boa.
Só falta um incentivo de materiais. E o governo está resolvendo dar alguma coisa agora? Como é? Bom, com a nossa vinda para aqui, a gente conversou com várias autoridades que prometeram para a gente que vai liberar pelo menos umas de 8 a 12 cadeiras. Mas precisou acontecer uma coisa dessa para alguém liberar? Aqui, infelizmente, no nosso país tudo tem que acontecer dessa forma, né? Os campeões paraibanos sabem bem o valor de um equipamento. Afinal, não foi por acaso que ficaram com o ouro. A cadeira dessa em média custa R$ 2.800. Se você tem outros adereços, quiser ter mais agilidade nela, daí por diante ela se torna muito caro mesmo. É só investir, pessoal, que a gente chega lá. Essa, sem dúvidas, foi mais uma grande festa esportiva selada no estado. Mas o lamentável é que sempre por motivos similares, no final da história, os que menos desfrutam do evento são os baianos. Tá aí, portanto, um evento que aconteceu aqui em Salvador e esse campeonato regional de basquete de cadeiras de rodas. E o interessante, eu vi lá o governador do estado, parabéns, o governador foi lá, prestigiou o evento de vocês, enfim, e discursou, parabenizou, falou estatística, enfim, liberou várias cadeiras para que as 5 equipes da Bahia que disputou a competição, então foram doadas então aí as cadeiras para as 5 equipes que participaram. Porém, o governador esqueceu de dizer que depois teve que devolver. Depois teve que devolver todas as cadeiras de rodas. Ô governador, deu ou emprestou? E aí, de 5 equipes, a gente conseguiu que o 4º lugar, que foi a única associação, a ABAD, se eu não me engano, que ficou com as cadeiras. E olha, em 4º lugar. O pessoal da Paraíba chegou aqui, que tem investimento lá do governo do estado, óbvio. Eu quero ver a imagem aí do governador, a imagem também aí do outro secretário que estava lá, todo mundo sorrindo, abraçando lá o pessoal de cadeira de rodas, enfim. Mas aqui do meu lado eu tenho uma realidade. E aí, rapaz, você teve que devolver as cadeiras, que coisa, hein? Que mico, hein? Coisa feia pro governo do estado isso, rapaz. É lamentável como os caras não tiram no pé. Eu nunca vi um negócio desse. Infelizmente, né? As cadeiras não foram emprestadas pelo governo. Quem emprestou as cadeiras foi o clube da BAN, inclusive eu quero até agradecer. Não foi o governo? Não, o governo... Então o discurso que o governador fez é totalmente ao contrário. Nossa, é pior do que eu pensei. É uma bazuca no pé, não é mais um tiro no pé, não. O jogador ali disse que o governo prometeu de 8 a 12 cadeiras agora, né? Prometeu, a partir de agora, quando tivermos outro campeonato baiano, nordeste, lá o que for, a partir de agora teremos cadeira. Pelo menos 12. A partir de agora. Quando não se sabe. Não me pergunte isso, Paulo, que eu não sei. E sim, a partir de agora. Então teve a competição primeiro, tá aí o governador do estado. Pagamos o mico. E esse rapaz que tá aí? É da seleção da Paraíba, de Paraíba. O governador é carioca, com o pessoal, tá bom, tá andando bem. Sim, mas fala aí a dificuldade de vocês, a falta de apoio, enfim, um monte de blá blá blá, conversa fiada, e na realidade vocês não conseguiram competir de igual para igual, porque vieram atletas com equipamentos e de alta performance, e aí fica desigual, né? Fica desigual, a gente sofre com isso porque o basquete adaptado existe aqui no Brasil desde a década de 50. Certo? E a cada dia na Bahia se atrofia. A Bahia é muito atrasada em tudo. E infelizmente a gente paga por isso, porque a gente tem atleta, tem pessoas que a gente tirou dos mundos das drogas, resgatou para o basquete adaptado e não conseguimos dar a estrutura que ele precisa. Certo? A gente não tem equipamento para fazer com que o atleta continue treinando, continue no esporte. Isso dá uma tristeza muito grande pra gente, porque a gente foi lá, resgatou o pessoal lá, estava lá, foi vítima de um acidente automobilístico, adquiriu uma lesão medular, ficou paraplégico. E trazendo para isso essa inclusão, a gente eleva a autoestima da pessoa, né? Positivo. A gente trabalha com a inclusão social.
O esporte é um maquinário que faz com que as pessoas saiam de dentro de casa e se integrem novamente para a sociedade. Mas infelizmente a gente não tem material equipado para trabalhar, para continuar trabalhando. Isso entristece a gente. O que eu analiso é o seguinte, ó. A gente teve aqui campeonato de surf, vamos ter aqui o campeonato de judô, se eu não me engano, no mês que vem. Tivemos aqui esse evento aqui do Campeonato Regional de Cadeira de Rodas, só que a gente continua que somos sempre. Tratar bem os turistas. Fazemos os eventos para os turistas que vêm para Salvador para participar do judô, do surf e levar. Então a gente faz o evento para o turista ver, as equipes de fora ver. Porque as nossas não são competitivas, porque falta investimento, falta gestão, falta visão governamental para poder fazer isso. Não adianta trazer esses eventos aqui para Salvador e a gente não tem condições aqui para os nossos atletas, né? A Bahia precisa mesmo de investimento para que tenha condições de fazer bonito nas competições. É isso que precisa a Bahia. Aí faz esse evento, Luiz Pereira. Porém, não prepara os nossos atletas. Você faz o campeonato regional de basquete, de cadeira de rodas, e vai o governador, vai o secretário, vai um monte de puxa-sacos. Só que as cadeiras são emprestadas. E aí, a maioria dos nossos colegas não noticiam isso. Isso que está acontecendo aí, você que só vira a gente, esse evento aí, é no mínimo uma farsa. Porque essas cadeiras de rodas que eles estão aí são emprestadas. Agora, a partir de agora, a gente não sabe, nas eleições de 2014, deve emprestar 2 cadeiras para vocês. E outra coisa, Paulo, que o torcedor da Bahia, o rapaz que foi tirado das drogas porque sofreu um grande trauma na sua vida. Essas são emprestadas, Ou são de vocês? Essas são as emprestadas. Essas são emprestadas, Sim, mas vá, conclua. Sim, aí o que ocorre? O governador chega num evento desse para entregar. Como é que ele se sente sendo governador do Bahia para entregar ao paraibano, ao cearense, ao sergipano o título de campeão, sendo ele da Bahia? Porque ele não teve a condição de dar a oportunidade do baiano. Não, o baiano, o pessoal da Paraíba ganhou por méritos deles. Agora, porque eles têm equipamentos de qualidade. Claro. Agora, ele que está aqui do meu lado não tem. O Luciano não tem. Mas eu estou dizendo, Paulo, que o governador do Bahia chega e vai entregar ao pessoal da Paraíba. Porque deve pensar, quer dizer, eu não dei condições aos meus atletas, estou entregando para a Paraíba que o governador de lá deu. E essa imagem que está aí não é atleta baiano não, viu? É baiano aquele rapaz? Que apareceu a imagem nesse instante, é o governador dando aquele troféu? Não, ele é paraibano. Paraibano, deixar muito bem claro isso, porque a imagem que sai aqui, quando sai nas revistas, nas propagandas mentirosas, que está investindo no esporte, queria deixar bem claro aqui que o programa não é político. Estamos num período eleitoral, mas o que a gente está falando, a gente não pode calar a boca, porque é um período eleitoral, só que a gente traz aqui, o Luciano ele está aqui, porque ele participou do evento, viu as dificuldades que os baianos tiveram para disputar de igual para igual com outros estados. E acontece isso em todos os eventos feitos aqui na Bahia. Tivemos aqui o quê? Uma seletiva escolar, onde a menina que foi disputar em Poços de Caldas estava descalça, não tinha sapatilha para a menina disputar. Incrível. Então, isso é um absurdo. Tá aí, portanto, a imagem, o atleta da Paraíba, parabéns, recebendo aí o troféu do governador do estado. Lembrando, perdemos, ficamos com 5 equipes, o que chegamos no máximo foi o 4º lugar. Na realidade, tira essa imagem aí, diga. Na realidade foram 22 equipes, né? E a gente, o FBA, Feira de Santana Basquete Adaptado, jogamos 4 jogos e perdemos 3. Porque era desleal jogar numa cadeira que não oferecia estrutura nenhuma para participar de um campeonato regional. Aquelas cadeiras, na realidade, foi emprestada do clube da Bani, que é daqui de Salvador, pra gente. A Bani foi a única beneficiada. A Bani, no caso, ela emprestou as cadeiras usadas pra gente participar do campeonato, sendo que essas cadeiras que ela emprestou pra gente já era de outra equipe que emprestou pra ela. Nossa senhora, o negócio é pior que o outro. Quer dizer que houve, peraí, emprestaram pra elas, e aí elas emprestaram pra vocês. Uma instituição emprestou as cadeiras para a Bani, elas usaram as cadeiras durante muitos anos e... Ficaram obsoletas?
Ficaram, não, a gente, em quarto lugar. na realidade tem que devolver, né? No caso, prestou pra gente participar do campeonato, a Band vai precisar. Mas vocês não estavam adaptados às cadeiras ainda, vocês não treinaram com elas. A gente não conseguiu Só treinar. no dia mesmo? Só no dia que a gente pegou, e aí faltava raio nas rodas, eixo, pneu furado, entendeu? Então, uma série de equipamentos danificados que não permitia que a gente fizesse uma partida leal, entendeu? Então... Uma coisa é fato. Infelizmente, o esporte amador da Bahia agoniza. Está agonizando, está respirando através de aparelhos e não se vê, a grosso modo, uma situação que nos permita esperança. E a minha voz da consciência aqui está dizendo que essas cadeiras são da equipe do América, o atleta é do América de Natal. Esse que ganhou é de lá de Natal. Tá aí, portanto. Não é da Paraíba, não, né? Não, esse não é da Paraíba, esse é de lá é mais distante, do Rio Grande do Norte. Mais distante, amigo. Infelizmente, a triste realidade do esporte amador da Bahia. Não tem natação, não tem basquete, não tem judô, não tem atletismo, não tem vôlei, não tem natação, não tem futebol de salão, nada. Infelizmente, agonizamos. Como eu disse ainda há pouco, estamos respirando através de aparelhos. Se desligarem, acaba de uma vez por todas. Temos quantos minutos ainda aqui para a gente poder já fechando aqui, porque eu vou te contar, viu? É um tiro de bazuca no pé, a gente vê essa situação do esporte olímpico. A gente fala aqui o tempo todo, as pessoas não acabam achando que não, que é besteira, enfim. Mas a gente tem que dar visibilidade a vocês mesmos, porque não se pode fazer uma propaganda de algo, gente. As cadeiras de rodas para os atletas da Bahia disputarem era o empréstimo do empréstimo. E aí resultou em vocês. O que a gente está aqui, Alex, não é a questão do resultado de vocês. Porque em toda disputa tem os vencedores, os perdedores. Só que dessa forma, gente, não é mais perder, é ser derrotado mesmo. Ser derrotado porque não tem infraestrutura, não tem investimento, não tem visibilidade. A gente participa de um verdadeiro faz de contas do esporte amador da Bahia, do esporte olímpico da Bahia. E o que aconteceu com vocês lá, com essas cadeiras que foram emprestadas, de uma que passou para outro, que passou para outro, e isso é que nos envergonha. E outra, não estamos aqui fazendo política contra A e B e C, não. É da visibilidade das dificuldades que vocês passam. Verdade. Porque o deficiente físico paga imposto. O deficiente físico também é ser humano e precisa da inclusão. E aí o que acontece? O isolamento. Mais do que qualquer um, né? A verdadeira mutilação é a invisibilidade, né? Essa invisibilidade é que torna, é pior do que tudo, né? Que vocês têm que enfrentar algumas dificuldades e ainda ter que ficar com o pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, ajuda. É verdade. Eu acho que conseguir participar desse campeonato com o material que a gente usou, eu acho que já saímos mais do que vencedores. Também acho. Certo? Com certeza. Eu acho que já saímos mais do que vencedores. Na realidade... Foram campeões. São campeões, são mais que vencedores. Porque, assim, com a estrutura decadente que a gente tinha, certo? A força de vontade superou tudo e todo mundo estava animado, todo mundo estava querendo realmente participar. A gente não prestou atenção nem no material que a gente usar, que é fundamental, certo? As cadeiras é fundamental no jogo, certo? Se ela não tiver equipada, se ela não tiver com a manutenção adequada, a gente não vai ter rendimento algum, certo? Então, eu acho que a gente somos mais que vencedores. Não são. Certo? E, felizmente, a inclusão social que tanto pregam por aí, a gente não pleiteia, a gente não participa dessa inclusão social. Então, a gente procura trabalhar, a gente procura fazer com a ferramenta que a gente temos. Porque, infelizmente, o governo ainda não abraçou a pessoa com deficiência. Em Feira de Santana temos uma associação de pessoas com deficiência que para a gente marcar uma reunião, a gente tem que sair catando todo mundo, porque o transporte coletivo adaptado encontra-se todos quebrados. Todos os transportes com elevador para trazer o cadeirante
quebrado. A gente fez uma pesquisa lá no Transporte Central, de 60 ônibus, 57 estavam com defeito. Então já começa o descaso. Peraí, quantos ônibus? De 60 ônibus que a gente 57 fiscalizou, estavam com 57 estavam com defeito. Brincadeira, né? Mas E isso há mais de 3 anos. Nunca tomaram uma providência a esse respeito. É uma a gente sacanagem, sofre com uma isso. falta de respeito. Entendeu? A pessoa com deficiência, seja o cadeirante, precisa ir para médico, não tem condição de ir para médico porque o transporte não tem como carregar, certo? A maioria não tem condição de pagar o táxi, entendeu? Como é que vai fazer? Vai cadeirando? Vai rodar 15 km cadeirando? Vocês sabem que eu lembrei aqui agora? Daquela propaganda que tem no governo do estado, que aquele cara fica andando para um lado e para outro. E por que aqui, não sei o que mais. Dá uma cadeira de roda para ele fazer aquela propaganda. Já viu aquela propaganda? Que ele fica para um lado e para o outro, assim, para um lado e para o outro. Dá uma cadeira de roda para ele ficar fazendo propaganda. Agora eu quero fazer justiça, viu? Quero fazer justiça, porque o governo do estado só tem de propaganda boa a Arena Fonte Nova. Não fala de outra coisa. Sejamos justos. Não fala de estádio, de ginásio de esporte, não fala de piscina, não fala de quadra, não fala de base, não fala de nada. Só a Arena Fonte Nova. Sejamos justos, que eles estão falando a verdade. Só tem arena e acabou. Luciano, eu queria aproveitar aqui, já que a gente já estourou no nosso horário, que algum empresário quiser ajudar ou fazer essa caridade para os deficientes, principalmente o pessoal que faz basquete de cadeira de rodas, tanto aqui em Salvador como no interior do estado, que se na capital tem essa dificuldade, nas grandes cidades como Feira de Santana, imagine no interior, mais distante. Imagine lá em Centro-Sé, em outras cidades lá bem longe, com todo o respeito que a gente tem dos nossos irmãos lá do norte do estado. E para deixar o recado aqui, se as pessoas quiserem participar, quiserem ajudar, ou doar cadeira de rodas, enfim, conversar com vocês, algum iluminado, algum ser iluminado que possa procurar vocês, como é que faz? Paulo, vale ressaltar que Feira de Santana tem hoje em torno de 138 mil pessoas com algum tipo de deficiência. 138 mil? Só em Feira de Santana, isso viu? Segundo os dados do IBGE. Então, a gente não está aqui reivindicando para um lugar que tem 2 ou 3 pessoas com deficiência. Porque assim, 138 mil pessoas com deficiência... Que vota, né? Que vota, entendeu? Que vota, que trabalha, porque a maioria das pessoas com deficiência lá não recebe nenhum benefício do governo, então tem que se virar, entendeu? Tem que se virar, tem que trabalhar, tem que vender água mineral, tem que, de alguma forma, por conta própria, se ingressar no mercado de trabalho, entendeu? Porque a maioria das pessoas acha que a pessoa com deficiência recebe um benefício, então não tem direito de viver, porque já recebe um benefício do governo. Isso quando recebe um benefício, certo? Então assim... mas vocês não podem sair, não podem passear, não podem... Tem que ficar em casa o dia todo sem televisão, ficando deprimido lá. Positivo. A gente se depara com várias pessoas em estado de depressão crônica, certo? E a gente vai lá, a gente conversa, a gente tenta tirar de casa, mas aí o que é que acontece? O que é que a gente tem de ferramenta para tirar esse povo de dentro de casa e incluir na área do esporte? O basquete. Mas o basquete da gente não tem cadeira para treinar. Só emprestado. Só emprestada, tem que devolver. Não, empréstimo do empréstimo. Empréstimo do empréstimo. Como é que chama isso lá no banco? Sublador. Na realidade, eu vou resumir, é emprestável. Vá. Então, Paulo, a gente tem que trazer esse pessoal para participar do basquete, do esporte, mas com que material? Como é que a gente trabalha? Vontade de trabalhar nós temos. Temos uma equipe totalmente capacitada para ir buscar esse povo, resgatar esse povo. Mas quando a gente chega lá para treinar, a gente não tem equipamento. Entendeu? O que é que a gente faz? A gente fica treinando nas cadeiras do dia a dia. Não pode, eu não sou da que é umas cadeiras sem estrutura. A cadeira do basquete, ela tem uma gambagem especial, entendeu? Para dar uma rotação adequada, um movimento adequado. Então não tem estrutura, ela não aguenta impacto, entendeu? As cadeiras do basquete, ela possivelmente bate uma na outra, aguenta o impacto. Mas a do dia a dia, se bater uma na outra e quebrar, como é que o cadeirante vai ficar? Porque a cadeira... Aí é a guerra do fim do mundo. A cadeira é as pernas do paraplégico. Então se ele perde a cadeira, ele vai ficar como? Eu sou uma pessoa com deficiência, não vou poder carregá-lo no colo. E aí, como é que fica, Paulo? Difícil. Luciano, e qual é o número? A pessoa pode ligar, tem um site? Tem um site, o site é o www.feiradesantan.com.br.
www.adfeba.com.br. www.adfeba. Dá tempo de botar no GC aí? Dá? Então vamos lá. Como é o nome da menina do GC aí? Thaís. Isso, a loira Thaís. Adfeba tá aí? Daqui a pouco ela vai estar lá. Rápida ela, viu? É, sim. www.adfeba.com.br. Não, Demudo. Demudo. Então não é mais ele. Não. Tire tudo que eu falei. Não, mas o erro foi nosso. O erro foi nosso. É Ademudo, viu? Ela já começou. Volta tudo que eu falei outra vez. Pronto. Tá aí, portanto. E o telefone 759172 5388. Pronto, fala com você mesmo, né, você? Fala direto comigo. Obrigado, viu, amigo? Eu só agradeço o espaço, viu? Que Deus abençoe a todos aí. Vai abençoar. Com fé em Deus, a gente vai ter aí um empresário, alguém que vai ajudar vocês para na próxima competição a gente não pagar esse mico de emprestar cadeira e ter que devolver a cadeira. É um tiro de bazuca no pé. Meu Deus do céu, só Jesus para salvar a gente. Eu vou break e volto daqui a pouquinho para falar do Esporte Clube Vitória que enfrenta o Avaí no próximo domingo aqui no Canal 9, Turma da Bola, que vai chamar agora Turma do Esporte. Um instante só, a gente volta daqui a pouco. Sometimes everything's wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. Hold on. If you feel like letting go. Hold on. When you think you've had too much. This life will hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries, and everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Hold on. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. De volta aqui com o programa Turma da Bola por enquanto, e depois vai se tornar Turma do Esporte. E vamos falar do Esporte Clube Vitória que enfrenta o Avaí sábado na Ressacada. E quem está para falar com a gente aqui é o Jorge Catugi, que vai lá, portanto, acompanhar esse jogo e falar pra gente a expectativa do rubro-negro baiano, pra mim, já na Série A. Qual é só o título? Jorge Catugi, boa tarde. Boa noite já, né, Paulo? Boa noite. Final de tarde, início de noite.
Um grande abraço a todos do Canal 9. Vamos, porque a gente fica no estúdio aqui, aí você se passa no horário, né? Um raiz. Aí todo mundo aqui fica dando risada. Todo mundo fica dando risada, é isso aí. Mas falando do Vitória, Paulo, Vitória que está nos preparativos, né? Ontem o treinador Carpegiani fez trabalho em 2 turnos e ontem à tarde ele fez o primeiro coletivo. Já que ele já começa a armar a equipe, né? Melhor definição para o jogo contra a equipe do Avaí no próximo sábado na Ressacada. Para esse jogo, pelo menos no treinamento de ontem, ele já fez algumas mudança tática inclusive. Ele colocou uma linha de 3 zagueiros, né? Ele tirou o Carlinhos do time e colocou o Rodrigo. E aí colocando o Gabriel mais pela direita, mas num sistema mesmo de 3 zagueiros, sistema 3-5-2. O meio de campo ele não mexeu, apesar do Fernando Bob ter sido muito criticado no último jogo, mas ele manteve o Fernando Bob ao lado do jogador Michel, os 2 volantes de contenção, e também ele teve a modificação no meio de campo, já que muitos poderiam pensar que o Willi poderia voltar, mas só que o Tartar foi bem no jogo contra o Goiás e foi mantido ao lado do Pedro Quem. Agora a mudança aconteceu no ataque. Ele colocou o Marquinhos, né, ao lado do Elton. Marquinhos que entrou no segundo tempo do jogo contra o Goiás e realmente entrou bem. Inclusive foi um dos mentores, né, do momento bom que o Vitória teve, que virou o jogo e terminou vencendo por 3-1. Isso não quer dizer que esse vai ser o time. Claro que ele ainda fez o primeiro coletivo, hoje deverá ter um outro trabalho com bola, já que o treinamento aconteceu agora à tarde. Elton Marquinhos então, aí, Elton né? Marquinhos, exatamente, são os 2 aí. Então ele já fez um treinamento hoje à tarde, lá no Esse é festival de boca aberta, Baradão, e vamos ver se ele vai manter ou se ele vai fazer modificação, já que os jogadores que estão no departamento médico dificilmente serão liberados, né? O caso do William, o jogador continua sem treinar, continua no DM, ficou de fazer inclusive um novo exame para poder constatar o grau da lesão. O jogador está sem treinar, claro, e também já praticamente uma semana sem ter nenhum contato com bola, fica difícil você ter. E essa alteração do Marquinhos, exatamente colocar o Marquinhos ao lado do Elton, já é uma forma de. Ele sabe que o William não vai ter condição de jogo. Mesmo que seja liberado pelo departamento médico, o jogador não está no condicionamento físico ideal e seria até prematuro colocá-lo numa situação. Acho que o William só no jogo contra o ABC. O que tem possibilidade de voltar a treinar é exatamente o Wellington e o Leilson. Esses 2 jogadores já estão numa fase final de aproveitamento físico, né? Está fazendo trabalho à parte. Os demais com o Alex Fernandes, que é o auxiliar da preparação física, mas também são jogadores que eu acredito que deverão ficar à disposição somente para o jogo com o ABC. Agora esqueça o jogador Léo, esse jogador continua ainda em tratamento. Agora o Nino Paraíba e o Eduardo Ramos já começaram a dar voltas ao redor do campo, mas também só para o outro jogo. Então, dentro daqueles, Paulo, que estão, eu acredito que ninguém aí vai ser utilizado no jogo contra a equipe do Avaí, aqueles jogadores que estão no departamento médico. Ontem tivemos ABC 1, Asa também 1. Joinville entrou na briga, viu? Foi 47 pontos, venceu por 3-0 a equipe do Boa. E o América Mineiro, 100 anos, a equipe do Coelho, o Coelho danado. Não é masculino, é um preá. Perdeu pro Barueri de virada. Perdeu pro Barueri de virada, pro morto, pro moribundo, hein? Luiz Pereira, o América Mineiro não consegue ganhar em casa. A gente sabia, incrível, né? A gente disse aqui no início, quando o América disparou, que seria cavalo do Paraguai, né? Não, mas eu tô falando. O América Mineiro. Eu até levei fé nesse time, viu? Eu tenho fé no Atlético do Paraná, só aí, que pode fazer alguma coisa. Ele pode tirar o São Caetano ou o Goiás. Se derem chances ao Atlético do Paraná ter um bom time, ou ele tira ou o São Caetano ou o Goiás. Porque, mas o Joinville está ali na cola dele. Viu? E aí eu vejo 2 cavalos paraguaios ali, o América Mineiro e o América de Natal, mas vem caindo pelas tabelas. Aí como diz o mineiro lá, o meu amigo Emerson José lá da CNN fala, mas está caindo demais da conta. Não, mas não tem condição não tem condição mesmo. Agora eu espero que não saiu ainda a escala do Vitória, do Carlos Gil, mas eu espero que o Carpegiani não invente tirar Carlinhos do time. Carlinhos contra o Goiás foi bem, cansou no finalzinho, mas foi um bom lateral. E na hora que ele saiu da lateral, que ele levou Gabriel para a lateral, foi a hora que apareceu o Deola, porque o Rodrigo não deu a mesma sustentação que o Gabriel estava dando. Enfim,
E o Fernando Bob, né? Fernando Bob. É invenção, né? Você gosta do cara, o cara faz muito bem o papel dele dentro do campo. Agora, o Wellington faz falta. Em qualquer situação, o Wellington faz falta. Essa questão aí, Lula, me desculpe, mas o Wellington aí, nesse caso, o jogador de qualquer maneira está afastado, né? Está com contusão. Eu acho que o coerente seria colocar o Rodrigo Mancha, já que o Wellington não pode jogar. E na minha concepção é essa. Agora, falando sobre esse jogo do Joinville ontem, o curioso, eu assisti esse jogo ontem, 3-0 pro Joinville, e no segundo tempo quem matou a pau foi Adailton. Sabe de quem é Adailton? Tá de Vitória. Tá emprestado. Fez 2 gols e deu passe pro terceiro. Mas a gente fica na expectativa do jogo do Vitória. Sábado, Jorge Catuzinho, antes de sexta-feira, vai estar aqui no nosso programa às 5 horas da tarde para falar a respeito da expectativa. Aí poderemos ter já uma definição, mais ou menos, porque o Vitória já vai estar em Florianópolis, porque vai viajar amanhã. Ele treina amanhã pela manhã e à tarde viaja para Florianópolis, porque ainda vai ter um treino na sexta-feira lá no campo do Figueirense. Muito bem, vou ao break e daqui a pouquinho vou falar de um rally especial, viu? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo disso e falar também da expectativa do Esporte Clube Bahia, o jogo de domingo contra a equipe do Botafogo, que fez uma feijoada em Salvador, viu? Para atrair os torcedores, que coisa maravilhosa. Detalhes em instantes aqui no Canal 9. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta agora para falar da 20ª corrida do Rally do Batom, que acontece em Salvador, sábado, saída 9 horas da manhã, no Jardim de Alá, aqui, o Rally do Batom. Você vai participar? Eu não posso nem correr. Pode não? Olha, já está tudo pronto para a 20ª edição do tradicional Rally do Batom, que vai acontecer no próximo sábado, largado no Jardim de Alá, às 9 horas da manhã. Este ano, cerca de 200 veículos, pilotados exclusivamente por mulheres, vão participar daquela que é considerada a prova mais charmosa do automobilismo baiano. Nessa prova, os homens podem ser apenas navegadores. Serão cerca de 500 participantes, entre pilotas, navegadores e convidados, conhecidos como Zequinhas. Então tá aí a competição. Vai lá, todo mundo, só dizer, olha, os competidores percorrerão os municípios de Lauro de Freitas, Simões Filhos, Dias Dávila e Camaçari, com cerca de 100 quilômetros de percurso. A chegada está prevista para as 2 da tarde no Catuçaba Resort Hotel, na praia de Estela Maris. Está aí, portanto, que lindo, bonito. Lembrando que só pode ser aí mulher é que pilota, viu? Então tá aqui, a gente já sabe que Margarete vai pegar
bugre dela ao lado, só que não vai dar pra Catuí. Não, o canal 9 vai ser representado por Margarete e Viviane, a gente sabe. Ah, é. Ela vai aprontar uma, nossa senhora. Sempre ela apronta uma. Então, Durval, vai sobrar pra você ser o navegador. Durval queria ser o piloto, achando que só usando o batom poderia usar, mas tem que ser mulher. Não tem problema. Se é falta de batom, tem que ser mulher. Tem um batom aqui pro nosso câmera que tá do outro lado aqui, da câmera 2 ou 1 aqui, câmera 2, né? Tá aqui. Portanto, toma aqui pra você participar. Obrigado. Rali do batom aqui pra você que gosta de participar. Realmente é um evento muito bonito. Parabéns a todas as mulheres por participar desse grande evento. 20ª corrida Rali do Batom, que coisa boa. Começaram, olha, são já 20 anos, né? Pô, 20 anos? Se for todo ano, se for assim, começaram a correr com rural, não pode. Não, antigamente era Fusca. Era Fusca, né? Era... Muito bem, mas estamos aqui com o Márcio para participar. Márcio, vou Rali do Batom? Não vou não. Minha digníssima não sabe dirigir não. Aí, como eu não posso dirigir, né, só ela, então vou ficar só observando. Nenhuma motinha, nada? Não. Nada? Pronto. Vamos falar do Bahia agora? Tá ali já pintando aqui a consciência. Eu tenho 4 minutos para falar do Bahia. Já pintou a placa aqui do lado. E aí? Tá aqui, ó. Mostra aí na frente, ó. 4 minutos botaram aqui, ó. 4 minutos, bota a imagem dela aí, ó. 4 minutos aí para dizer, ó, falar do Bahia. Tá aqui, portanto, a voz da consciência. Vamos lá, e o Bahia? Hein, Márcio Júnior? O Bahia que tá se preparando para domingo para jogar contra o Botafogo às 16h30. O Bahia que vai voltar o Zé Roberto, mas perde o Jones. O Jones sofreu uma tosse muscular e aí vai acabar 15 dias de fora. O tratamento dele é grau 1, a contusão dele fica apenas 15 dias. O Jones que vinha um boa crescente, estava jogando bem, conseguiu recuperar, estava ganhando a confiança da torcida porque estava fazendo boas partidas, incrível, né? Vai ficar aí 15 dias fora. E o Zé Roberto está voltando, outro que também está treinando já faz algum tempo, já está ganhando um pouco de condicionamento físico, é o Coelho. O Coelho também está voltando, treinou. Esse Coelho parece do Atlético Mineiro, o Coelho Mineiro, lá América Mineiro, que jogador desacertado. Ainda não saiu da cartola isso aí. Treinou ontem normalmente, treinou hoje também à tarde. Normalmente o Souza treinou hoje, ontem ele não treinou porque ele foi liberado pela diretoria do Bahia para ficar lá no Rio de Janeiro, com os familiares, aí já voltou. Alguns jogadores também que ficaram no Rio de Janeiro na segunda-feira treinaram já ontem, o único que não treinou ontem foi o Souza. Né? Não, na segunda-feira foi a folga, na terça eles voltaram e treinaram à tarde. O único que não treinou na terça foi o Souza, porque continuou no Rio de Janeiro com autorização da diretoria do Bahia. Então o Bahia treinou hoje também à tarde. O Falcão fez um trabalho técnico de toques rápidos em campo reduzido, depois finalização, que o Bahia também está pecando muito em finalização. Então o Jorginho vai trabalhando para o jogo do próximo domingo contra o Botafogo. Do Bahia, e aí, você leva fé no Bahia? Levo sim. Fez feijoada aqui para reduzir. Pode fazer o que fizer. O Bahia jogando bem, do jeito que está, do jeito que nessa crescente do segundo turno, não pede para o Botafogo, não. Ele deve retornar o Neto, né? O Bahia está com defeito sério. A zaga do Bahia não sobe um palmo do chão. Ou o seu Tite ou o seu Dani Moraes está com problema, né? O Lucas pode aparecer a qualquer momento aí nesse time que já faz por merecer. A zaga do Bahia está tomando muito gol de cabeça, gol fácil. Gol fácil. Não é de jogadores que estão acostumados a altos e fortes no cabeceio. Jogadores medianos estão tomando gol fácil. E o meio-campo já sabe. O ataque é Souza, Gabriel e mais alguém, que pode ser o Zé Roberto ou pode ser, já que o Júnior está machucado. Sou o Zé Roberto, porque o Júnior vai ficar aí pelo menos 15 dias fora. Ele só deve voltar na partida contra o Fluminense. E os ingressos já estão vendendo? Estão vendendo já. Ele só deve voltar contra o Fluminense. Mas aí vai saber se o técnico vai querer utilizar ele ou vai deixar aí mais um tempo para ele recuperar a forma física. Inclusive alguns lances do Jones aí, que realmente vinha jogando bem. Vinha conquistando a confiança da torcida, porque a torcida pegava muito no O Elias vai fazer o quê? O Elias? Deve ficar no banco. Deve ficar no banco, né? Lançou alguém aí, então tá aí, portanto. Márcio, obrigado, aqui já pintou aqui o Bahia e Vasco aí pelas imagens. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, esperando aí o Bahia pro próximo domingo, às 4 horas da tarde em Pituaçu. 4 da tarde? 6h30. 6h30? 6h30, né? É o jogo da TV. É o jogo da TV? É o jogo da TV. É o jogo da TV fechado. Muito bem. Muito obrigado para você também. Luiz Pereira vai estar hoje na Rádio Cristã.
Cristal? Não, amanhã na Cristal e sexta-feira aqui de volta, se que vem. Deus quiser. Muito bem, gente. Um abraço, muito obrigado. Felizmente, chegou ao final do nosso programa. Estaremos de volta sexta-feira aqui para falar do que vai ser a Série B. Tem jogos na sexta-feira. Enfim, toda a expectativa de Vitória Avaí e Bahia e Botafogo pelo Brasileirão. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até sexta-feira.